Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um curso de Java focado na prova de certificação Java, e hoje a gente vai aprender como importar membros estáticos de uma classe usando as palavras-chave import e static, seguido do pacote de onde está a classe que você quer importar. A gente vai aprender também que as importações estáticas só existem para que você não precise digitar tanto código. Para exemplificar a aula de hoje, vamos criar uma classe chamada matemática em new class matemática com o método main. Vamos criar um atributo do tipo double chamado raiz, inicializá-lo com o valor 81. Vamos criar um método sem retorno chamado calcula raiz, que vai calcular e exibir a raiz quadrada utilizando a classe math.sqrt, seguido da minha variável raiz, que no caso vale 81. Vamos criar um outro método que vai mostrar o valor de π, void exibe valor de π, e vamos exibi-lo usando a classe math.p. Vamos criar o nosso objeto no método main, que é nosso método principal, matemática, m igual a new matemática, ponto e vírgula, e vamos chamar os nossos métodos m.calcula raiz, m.calcula raiz e m.exibe valor de π. Vamos salvar, clicar com o botão direito, opção Run as Java Application, e a raiz quadrada de 81 é igual a 9 e o valor de π é 3.14 e assim por diante. Beleza. Agora, dentro da classe math, dessa classe aqui, existem atributos estáticos como sqrt e π. Eles são estáticos. Então, como é que fica a importação desses atributos, desses métodos? Eu vou usar as palavras-chave embaixo do meu pacote: import e static. Ele está no pacote java.lang math.sqrt, fecha a instrução com ponto e vírgula. Nesse momento, o meu método sqrt ele foi importado de uma forma estática. Ou seja, agora, como eu disse no início da aula, eu preciso tirar a classe math. Na verdade, ela não é mais obrigatória a partir do momento que eu importei diretamente o meu método sqrt de forma estática. Então eu posso simplesmente tirar minha classe math, que ela vai funcionar. Se eu tirar a palavra static ou tirar essa importação, olha só o que vai acontecer. Ele vai pedir que eu coloque a classe math, né? Então é para isso
que serve as importações estáticas, para que você não precise digitar tanto código. Eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu tirar a classe math aqui. Vou botar aqui static. Eu vou fazer a mesma coisa com a minha classe system. Eu vou aqui importar, import static java.lang.system.out. E eu vou tirar a classe. Eu não preciso mais da classe para invocar esse método. Então eu venho aqui e tiro. Eu tirei a classe system e a classe math. O tamanho do meu código diminuiu. Eu vou também tirar aqui embaixo, já que eu importei lá em cima de forma estática, o meu system do método exibe valor de pi. E também a classe math deste método. Bom, mas aí vocês vão me perguntar, por que continua dando erro aqui? Porque na verdade eu não importei o método pi. Isso acontece porque eu não importei aqui em cima, de forma estática. Eu vou importar, também está na classe math, só que o valor de pi. Agora sim ele aceitou. Na verdade, pi não é um método. Pi é uma constante, né? Então ele já tem um valor pré-definido, né? E a regra de nomenclatura dela são com letras maiúsculas. E vocês já sabem. E se eu precisar chamar o método sqrt ou algum outro método da classe math várias vezes? Por exemplo, aqui se eu quiser chamar o método que calcula o seno, sim, e mudasse aqui calcula seno, e se eu precisasse chamar essas classes 10, 15, 20 vezes, eu teria que toda hora importar o método da classe math. Por exemplo, aqui sim, método sim, e ele pararia de dar o erro, conseguiria calcular o seno. Só que ficaria muito grande o seu código, com várias importações. Existe uma outra forma de importar métodos e atributos estáticos de uma classe, simplesmente usando ponto asterisco. Você consegue importar todos os métodos e atributos daquela classe sem precisar individualmente o nome dos métodos aqui, por exemplo, sqrt. Simplesmente ponto asterisco. Beleza, então, pessoal. E se agora eu quiser transformar a classe matemática, essa minha classe aqui, numa classe estática e usá-la de uma forma estática? Simples. Eu acho que a gente aprendeu isso na aula 06, que a gente falou sobre métodos e atributos estáticos. E é bem simples. Primeiro a gente vai pegar o nosso método e vai botar esse método como método estático. Então vem aqui antes do void e static. E agora o meu método é um método estático. Lembrando da aula 6, métodos estáticos só podem acessar variáveis estáticas. Raiz não é uma variável estática ainda, então eu venho aqui e static. Perfeito. Calcula seno, eu vou tirar daqui, né? Que na verdade a gente só usou para exemplificar. Eu vou pegar aqui valor de pi e vou também colocar a palavra-chave static. Bom,
eu tenho um método estático, que é o valor de π, outro método estático, que é calcula a raiz, e eu tenho uma variável de classe, ou uma variável estática. Então, minha classe, nesse momento, é uma classe estática. E olha só, pessoal, como que diminui o código. Eu não preciso, nesse momento, criar mais meu objeto. Isso aqui não precisa existir mais. Eu vou chamar meus métodos de uma outra forma. Simplesmente pelo nome. E é isso aí, bem simples. Calcula a raiz, exibe valor de π. Olha só como é que diminui a quantidade de código que você precisa digitar. Não fica mais simples? Então é isso aí, pessoal. Essa é a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se inscrevam no canal, comentem. Isso é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima aula.